Seja bem-vindo ao podcast O Conselheiro. Eu sou Fábio Cardoso e hoje eu vou receber no podcast a psicóloga Amanda de Lorenzi. Nesse episódio a gente vai falar um pouquinho de gestão humanizada, liderança, formação de equipe. E para começar esse nosso podcast, esse projeto, eu achei que eu fosse entrevistar uma pessoa, mas acho que não é isso, né, Amanda? Não. Hoje você está enganado, Fábio. Hoje e você que será o entrevistado. Eu não vim como convidada, eu vim para te entrevistar, para que todo mundo conheça mais sobre quem é o Fábio Cardoso. Que legal, seja bem-vinda. Um prazer receber você aqui no primeiro episódio do podcast Conselheiro. E vamos ver o que aguarda pela gente. Muito obrigada. Para a gente abrir hoje o nosso episódio, eu gostaria que você contasse um pouquinho, né? Por que Fábio o Conselheiro? Esse codinome, O Conselheiro, Amanda, isso é bem interessante, né? Eu relutei por algum tempo para entender o que era, né, essa questão de conselheiro. Eu achei que aceitar uma posição como essa seria uma certa arrogância, assim, né? De falar que você é um conselheiro, algo do tipo. Mas era uma certa ignorância da minha parte. Eu tenho uma característica que as pessoas que normalmente têm relacionamento comigo profissional me procuram para falar de assuntos aleatórios e eu comecei a perceber com o tempo, as pessoas me procuravam para falar de um assunto, algo bem confidencial. Eu falei, nossa, mas é um assunto que eu não gostaria nem de saber, talvez não tinha nem relação. E eu comecei a perceber que eu tinha esse dom de ouvir as pessoas e aconselhar quando era pedido. E na minha trajetória profissional, dado um certo momento, eu acabei fazendo um curso de advisor, uma formação. Então, o conselheiro em si, hoje já é uma profissão. No Brasil ele é pouco explorado, mas nos Estados Unidos e outros países já tem muito conselheiro. O conselheiro é um profissional que ele tem uma expertise em determinada área e ele acaba levando aconselhamento para as pessoas, né? Então, tem conselheiro imobiliário, uma pessoa que conhece muito daquela área. Então, da área que a pessoa domina, ela faz os aconselhamentos. No meu caso, o aconselhamento é de liderança e gestão humanizada. Então, esse é o meu trabalho. Ok. Fábio, você falou de formação. Você poderia contar um pouquinho sobre as suas formações, sua trajetória? Para ser conselheiro, existe uma formação específica? Você poderia explicar isso melhor? Sim, eu sou formado em administração de empresas pela PUC Campinas. Sempre trabalhei na parte de gestão, porém eu tinha um viés para trabalhar mais com pessoas. Então, a minha primeira pós-graduação ela foi em gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas pela FGV. E depois eu comecei a me especializar mais em liderança. Então, eu fiz uma outra pós-graduação em liderança e gestão organizacional. Depois eu fiz uma outra pós em gestão comercial. E depois eu fiz uma especialização em advisor. Advisor é a formação do conselheiro, né? Então, o advisor, ele é um profissional que ele usa de ferramentas de coaching e de mentoring. E o conselheiro, ele também traz para a pessoa que está sendo aconselhada, situações e buscas de ferramentas de gestão para o dia a dia, né? Para facilitar o dia a dia em si. Uhum. Você pode contar um pouquinho para a gente como que funciona esse trabalho? Você trabalha diretamente com pessoas, é individual, em grupo, microempresas, grandes empresas, como é que funciona isso? Sim. No aconselhamento de gestão humanizada, eu sempre trabalho com foco na gestão da cultura organizacional, né? Que é, de fato, como que aquela empresa trabalha, né? Quais são os valores, os princípios daquela empresa para evidenciar e gerar e cada vez mais fortalecer essa cultura. É Uhum. legal falar, Amanda, que assim, toda empresa tem cultura, né? Muitas vezes a gente fala assim, tem que fazer gestão da minha cultura. De fato é. Porque se você não fizer a gestão, a empresa vai se moldando da forma como cada colaborador puxa, né? Então, é importante ter o empresário, o empreendedor que está à frente do negócio, falar o que ele quer na empresa dele, né? A essência da empresa. E aí, nesse caso, eu trabalho com grupos. Eu trabalho com grupos para fortalecer essa cultura. Mas também a gente tem atendimento individual. Muitas vezes, quando você atende um profissional específico, né? Às vezes é um aconselhamento 1 a 1, então você acompanha aquele processo de maturidade que ele vai tendo, né? Então, a maturidade sempre na gestão. Então, na régua de maturidade,
No primeiro momento, eu faço um diagnóstico para identificar qual que é a maturidade que a empresa está de gestão, para depois a gente ir acompanhando, implantando algumas ferramentas de gestão e ele vai se aprimorando cada vez mais, né? Existe um tempo específico que você fica aconselhando essa empresa ou não? Não, não tem tempo específico. Lógico, quando você apresenta um projeto, você estima um prazo até mesmo para atingir o resultado que o empresário está querendo, né? Então, no primeiro momento, ele tem uma dor. E essa dor é que faz com que ele se abra para um atendimento de conselheiro, de um consultor, que seja. Então, você estima um período que você vai fazer aquela entrega, né? Aquela entrega pontual. Mas existem conselhos que a pessoa segue, né, com o conselheiro. Quando tem a parceria ganha-ganha, está sendo bom para os dois lados, é uma parceria que pode ser ad eterno, né? Até Uhum. quando a empresa quiser. E o que acontece muitas vezes? O empresário, ele acaba tendo outros negócios e aquele conselheiro, ele acaba acompanhando ele em outros negócios também, né? Não fica só... Às vezes ele foi chamado por um projeto específico, mas de repente ele abre outros projetos e aí o conselheiro vai acompanhando. Ah, legal. Eu separei aqui algumas perguntas para fazer para você, tá de frente com a Amanda. Tá, gostaria que você respondesse aqui pra gente, né, sobre o papel do conselheiro empresarial, né? Qual é exatamente o papel de um conselheiro e como ele se diferencia de outros profissionais de consultoria? Tá. O conselheiro, ele sempre traz uma percepção de fora, né? Então, muitas vezes o empresário, ele está envolto no dia a dia da empresa, trabalhando no negócio, né? Então, ele está trabalhando na operação da empresa dele. O conselheiro vem com um olhar externo para dar percepções que talvez são alguns pontos cegos que tem na gestão na empresa, e o conselheiro vem com a experiência para trazer mais atenção a esses pontos, pontos importantes, né? Então, muitas vezes o empresário está trabalhando no negócio e o conselheiro vem para mostrar para o empresário para ele trabalhar para o negócio, né? Muitas vezes ele tem que sair um pouco da operação e ter um olhar mais estratégico. E o conselheiro vem para fazer esse acompanhamento, né? Uhum. E quais os maiores desafios que as empresas enfrentam atualmente? Os maiores desafios que hoje eu percebo, assim, analisando algumas empresas, é a falta de clareza de objetivo. Muitas vezes a empresa ela está trilhando um caminho, mas o objetivo principal, muitas vezes, ele está na cabeça somente do empresário. E o objetivo, ele tem que ser disseminado com todos da empresa, né? A gente sempre fala do conceito, né? Até queria dar um exemplo aqui do livro Essencialismo. O essencialismo, ele traz um conceito bem interessante, que é o desafio de você ter uma clareza de objetivo e na equipe você ter um esforço concentrado, né? Então, imagine você tem uma referência, um foco. E aí, o desafio é você comunicar para a empresa qual que é esse grande objetivo, para que todos tenham esse esforço concentrado para esse objetivo, né? Então, se tornar comum a ação de todos. E por falar em desafio, Fábio, em toda essa sua trajetória de carreira, qual foi o maior desafio que você já enfrentou? Olha, eu tenho alguns desafios, né? Desafios de pessoas, muitas vezes, que a gente, como líder, conduzindo uma equipe, às vezes você vê um grande potencial no profissional que está trabalhando com você, mas ele mesmo não percebe esse potencial. E aí, como você percebe esse potencial e você não conseguir fazer com que ele desperte para isso, talvez seja um dos maiores desafios que eu passo ou tenha passado, né? Fazer com que aquela essência mesmo, aquela força dentro das pessoas, que ele acredita que ele tem, né? Porque o ser humano, ele traz consigo, né, toda essa força de superar qualquer desafio. Mas às vezes as pessoas acabam não acreditando, tem uma crença limitante de que não pode ou que não está preparado ainda. E às vezes esses são os pontos assim que eu vejo com maior dificuldade, né, de você fazer com que cada um resgate essa energia que tem dentro de si para superar os desafios. E nesses momentos difíceis que você passou, que você vê, como você ajuda a empresa a fazer uma tomada de decisão coerente, certa, por questões mesmo de crença, dos valores pessoais que cada um carrega, como você trabalha isso com o coletivo?
O primeiro passo, a gente tem que evidenciar quais são os valores virtuais, os valores virtuosos daquela empresa, né? Então, toda vez que você vai começar um trabalho, é importante a gente elencar 5 principais valores. Isso daí, a gente está falando de empresa, mas é importante para o ser humano, né? Que você tenha clareza de quais são os seus valores. Porque é comum você viver sem, de fato, falar quais são os seus valores, sem vivenciar os seus valores, né? Mas na empresa, hoje eu não começo um trabalho se não for evidenciando esses valores. Até para o conselheiro é importante, porque você tem que estar alinhado a esses valores da empresa. Então, uma vez que você evidenciou os valores, aí você tem os valores, o que a empresa é, através daqueles valores, e os valores sustentam o comportamento. Então, o que a empresa faz? Então, o que a empresa é são os valores e o que a empresa faz são as competências que ela faz linkadas a esses valores. Uhum. Esses são os desafios, né? Eu dei uma vasculhada no material que você tem, tudo. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho, que eu sei que você tem uma empresa, né, sobre o nome da sua empresa, que se chama Sintropia Empresarial. O que que significa a sintropia? Sim, sintropia ela é um termo da física, né, que mede o grau de ordem do ambiente, né? Então, nós somos regidos por uma lei que chama Lei da Impermanência. Então, tudo está em movimento, nada está parado. Até a gente aceitar isso já é um grande passo, né? Então, Uhum. mesmo a gente não percebendo essa movimentação, mas a árvore está crescendo, a terra está girando em torno do sol e a gente está vivendo e acaba não percebendo, mas existe a lei da impermanência. Então, a impermanência é o seguinte, tudo está evoluindo ou está regredindo e vai morrer. Então, e a ordem natural das coisas funciona assim, tudo que você não dá atenção, ela sofre o efeito da entropia. Entropia é o contrário da sintropia, que leva para o caos, desordem e caos. E tudo que você não der atenção, a tendência é acontecer a entropia. Então, se você não der atenção para a sua saúde física, você vai ter um efeito da entropia que vai se degradando até chegar no momento de caos. E a sintropia é o efeito contrário, né? Tudo que você quer que melhore, é só você colocar atenção que a tendência é melhorar. Então, quando a gente, no dia a dia, né, de você colocar atenção mais nas coisas que você quer, né? Então, esse efeito sintrópico para as coisas melhorarem. E hoje em dia, com a correria que a gente tem, né, como que você consegue dar essa atenção à sua vida pessoal, à sua vida profissional? Como que você orienta, né, aconselha aqui as pessoas a conseguir? Que legal até você falar de como você aconselha, né? Pegando um gancho. O aconselhamento, ele tem um gatilho que a gente não pode, uma armadilha que a gente não pode cair. Você não dá conselho para quem não pede. Conselho você só dá para quem pede, Uhum. né? Porque uma vez que você vai aconselhar alguém que não pediu, você se coloca num patamar superior e a outra pessoa acaba nem ouvindo o que você está querendo falar. Agora, quando você pede o conselho, aí sim a gente fala. Amanda, na verdade, eu tive que me redescobrir com algumas questões, né, de prioridades, porque eu tive alguns momentos que eu dei mais atenção para o trabalho e deixei outras atividades da minha vida de lado, né? Até justificando que era um período que eu estava mais produtivo, tal, aquelas mentiras, aquelas mentirinhas que a gente conta para você mesmo, né, para você justificar o que você está fazendo. Mas aí, assim, eu me deparei com uma situação onde eu tive que mudar as minhas prioridades. E aí eu pego como referência a aviação. É sempre quando você está no avião, a comissária de bordo chega, ela fala, né, se tiver algum problema no avião, máscaras irão cair e coloque a máscara primeiro em você para depois você querer ajudar outra pessoa. Essa informação para mim ficou uma coisa assim, falei, mas como assim? Eu vou primeiro colocar a máscara em mim para depois ajudar outra pessoa? Fiquei pensando, mas você olha para o lado, tem um filho do seu lado, a filha do outro. Como você não vai ajudar outra pessoa sem antes você estar preparado, né? E aí eu descobri que, de fato, você olhar para você em primeiro lugar não é algo errado. Na verdade, é o certo, né? Certo.
Se você não estiver bem, você não consegue ajudar ninguém. Então, quando a gente chega e fala que essa correria do dia a dia, a gente não consegue dar atenção para etapas da nossa vida, na verdade, a gente está fugindo da realidade, né? Então, não é prioridade para você as outras coisas. Sempre você vai ter outras prioridades. E o trabalho é o que mais consome nosso tempo, nossa energia. Ele também tem o seu limite. E ele, muitas vezes, ele acaba assumindo um papel de tão importante no nosso dia a dia, sendo que, na verdade, a gente precisa ter outras atividades antes do trabalho para que você tenha, de fato, uma produtividade. Eu gosto muito de uma fala do JJ que ele fala, né? Ele fala da sequência. Saúde, família e trabalho. Não inverta essa ordem. Se inverter, vai dar ruim. Eu acho muito difícil a gente olhar para nós mesmos, né? Isso vai muito do autoconhecimento. E eu falo que o autoconhecimento é muito difícil, né? Não é fácil, ele é doloroso, né? A gente se conhecer, a gente falar de nós mesmos, né? Acho que a gente tem que vasculhar muita coisa dentro da gente. Quando você tomou essa decisão de se colocar em primeiro lugar, de se conhecer, porque a gente não consegue se colocar em primeiro lugar se a gente não se conhece. Sim. Como que foi esse processo para você? Então, primeiro momento, você fica especialista no comportamento do outro, né? Aí você percebe que não adianta você ser especialista no comportamento da outra pessoa. E eu comecei a perceber, assim, que o único caminho para o autodesenvolvimento é o autoconhecimento, né? De fato, você saber como que você reage a algumas questões, quem você é. Eu gosto de usar algumas ferramentas, eu gosto muito do Enneagrama. O Enneagrama me ajudou muito a conhecer a minha personalidade, a entender que pontos que eu tinha, né, de piloto automático que eu fazia sem perceber. Então, você tem piloto automático que você faz e não se percebe. Mas você não está percebendo, mas todo mundo no seu entorno está percebendo. Então, ali foi um convite. E eu estou nessa jornada já desde 2007, em busca, né, desse autoconhecimento. Ele não tem fim, né? É uma jornada, uma peregrinação interna que você vai acompanhando. E a gente fala, né, o autoconhecimento você não ensina para ninguém. Você vai se descobrindo e vai mostrando para as outras pessoas como que você está melhorando. Toda vez que você quiser ensinar alguém de autoconhecimento, você acaba fugindo da sua essência, né? Mesmo porque nós estamos sempre em constante transformação, Sim. né? Sempre tá buscando a melhora, né? Buscando se transformar mesmo, né? Como pessoa, como ser humano, né? Sim. E falando sobre o lado pessoal, sobre você, eu sei que você tem um hobby, né? Trouxe até aqui um objeto que fala um pouquinho desse seu hobby, que é andar a cavalo, Sim. né? Você poderia compartilhar um pouquinho sobre como isso começou, como que é esse hobby? Sim, quando você pediu um objeto, né, que me representasse, eu logo pensei, né, vou levar meu chapéu. Vou colocar meu chapéu aqui. Eu vou levar meu chapéu, porque é algo que, assim, eu sempre trouxe comigo essa vivência, né? Eu sempre fui da cidade, mas sempre tive a oportunidade de estar no campo, andando a cavalo, tudo. E eu descobri uma conexão com os cavalos que vai além de um hobby, né? Uma conexão que faz com que ali eu tenho uma certa higiene mental, essa conexão com a natureza através dos cavalos, essa conexão, e eu fui percebendo, né, o quanto que é importante você cultivar um hobby, né? Esse momento de estar por inteiro, uma coisa que você gosta de fazer, né? Então o cavalo ele me trouxe isso, né? E mais, quando eu levei meu filho também para conhecer esse universo dos cavalos, aí eu percebi o quanto eu tinha momentos de qualidade com ele, com o cavalo. Então hoje eu cultivo, né, andar a cavalo, para mim, pelo menos uma vez por semana, cada 15 dias eu estou sempre em contato. Tenho amigos, né, que têm esse hobby em comum através dos cavalos. E fica um convite para você também, fazer uma cavalgada com a gente. Mais uma. Mais uma, né? Mais uma. É um hobby que você tá transferindo para mim. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade, né? Eu sempre falo para as pessoas do meu convívio, para clientes que eu já tive em consultório,
a gente precisa estar bem, pra gente estar bem ali 100%, a gente precisa estar bem centrado, né? Corpo, mente e a espiritualidade. Eu sei que você teve aí uma caminhada na parte espiritual, né? Você voltou aí para parte da sua espiritualidade. Você gostaria de dividir isso um pouquinho? Sim, falo até com muito prazer e orgulho, né? É, existem dois momentos, né, que eu acho que, assim, são momentos importantes na vida, que é o seu nascimento, o dia do seu nascimento e o dia que você descobre o porquê que você nasceu. É quando você tem o seu propósito, tem essa clareza. É, andei um pouco afastado, né, da questão da religiosidade, religião em si, por é, achar que você, tendo uma espiritualidade, você não precisaria professar uma religião, né? Mas eu estava enganado porque você queria mais a liberdade por não estar numa religião e às vezes ter um limite ou ter que cumprir algumas regras, né? Então, eu percebi, né? E é bom a gente falar um pouquinho da palavra religião, né? Religião é o conceito de religare, né? A essência dela, religar a você a algo que você acredita, né? Ao Criador, religar algo. Eu gosto, Amanda, de um conceito do padre Fábio de Mello que eu acho que é interessante, que ele fala, né? Que a religião, ele é um barquinho, né? E você está numa margem do rio e você tem que atravessar para outra margem. Então, existem vários barquinhos para você pegar e você atravessar para o outro lado do rio. E a religião é isso, né? Religa você a essa fonte criadora. E aí eu estava um pouco mais distante da religião, achando que estava tudo bem, né? Quando você tem uma vida normal, assim, sem altos e baixos, você acha que é normal. E aí, de repente, você se vê numa situação e o seu último refúgio é Deus. Aí você vai pela dor, buscar uma religião, né? E Uhum. hoje eu sei que, na verdade, não tem que ser o último recurso, tem que ser o primeiro recurso. Uma vez que você está com a conexão com Deus e tem Deus em primeiro lugar, as outras coisas acontecem naturalmente, né? Você vive o seu propósito. Então, não que você não vai passar desafios ou dificuldades, mas pelo menos você está sob a proteção divina. Uhum. Então, se a gente não vai pelo amor, vai pela dor, né? Então, e recentemente eu me batizei. Foi um momento bem especial para mim. Foi um momento que fez muito sentido e hoje, de fato, eu estou mais presente, mais atuante na igreja. Então, são fatores interessantes. Você pretende desenvolver algum projeto, alguma coisa relacionada à espiritualidade dentro do seu trabalho? Sim, sim. Eu tenho um projeto que eu gostaria de desenvolver que é liderança baseada em valores cristãos, né? Então, eu acredito que tem um espaço, o cristão em si, ele não é só cristão quando ele está na igreja, né? Ele tem também a empresa dele como uma extensão. Então, é muito importante a gente ter líderes que professam os valores cristãos, né? Então, a gente tem diversos valores aí que o líder em si, ele precisa estar alinhado para que, de fato, a liderança dele seja uma bênção na vida das pessoas. Um líder despreparado, ele faz um estrago na vida do seu liderado, né? E esse estrago leva as pessoas, às vezes, serem demitidas, tem impacto na família dessas pessoas. Então, eu tenho esse projeto, sim, uma liderança cristã nas empresas. Ah, legal. E por falar em líder despreparado, né? A gente ouve muito falar, eu já passei por empresas, né? De que o líder é aquele que manda, né? Aquele que comanda, né? O líder tem que estar acima de quem ele está, dos liderados ali. O que que você acha sobre isso? Qual é o papel real do líder dentro de uma empresa? Então, o líder, ele tem a responsabilidade de dar clareza de visão, né, direcionamento para onde as coisas estão indo. Isso é um papel principal do líder, comunicar para onde está indo. E, de fato, ele criar um ambiente para que as pessoas que trabalhem neste ambiente se sintam pertencentes, né? Então, criar o pertencimento da equipe para despertar o potencial de cada um, para que essa competência coletiva da equipe atinja esse objetivo, né? Então, é importante a gente falar, né? O líder, ele tem que ter bom caráter e tem que ser competente.
Não existe liderança se não tiver esses dois viés. Às vezes é um líder, gente boa, bacana, tem bom caráter, mas ele não é competente. Aqui ele tem um desvio de confiança. A equipe não vai confiar, porque falta competência. E também um líder que ele é muito competente, mas não tem caráter, também não funciona. Uhum. Então o líder ele tem que ter... O líder tem que delegar. Delega. Ele tem que delegar, mas tem um aspecto aí importante para a gente falar. O delegar, você só delega para quem está preparado, né? E o preparo, antes de você sair delegando alguma atividade, o líder tem que fazer um diagnóstico para saber qual que é o grau de maturidade de cada liderado dele. Então, se eu tenho um liderado na minha equipe que ele está mais despreparado, ele tem um baixo grau de maturidade, não adianta eu delegar. Aí eu tenho que fazer um papel de líder diretivo, né? Direcionar, já cobrar mesmo aquela atividade. Porque se eu delegar uma atividade para uma pessoa que não está preparada, ele pode fazer alguma coisa errada e aí a responsabilidade de não ter resolvido aquele problema volta para a liderança. E quais as características que você acha que uma pessoa precisa ter para ser um bom líder? Primeiro, não existe um bom profissional se ele não for uma boa pessoa. Né? Então, precisa ser uma pessoa de valores, uma pessoa íntegra, né? Que ele tenha um discurso alinhado com a sua prática. Então, de fato, tudo que ele fala é o que ele faz. Se uma vez ele estiver falando uma coisa, mas fazendo outra coisa que não tem nada a ver, aí você já tem um desvio de caráter e já não consegue, não é uma pessoa íntegra para assumir essas posições de liderança. Mas é engraçado que existem até algumas pessoas que chegam num cargo de liderança, às vezes estando até mais despreparado, mas quando está à frente de uma equipe, aí começa a ver a dificuldade que é. Porque eu vejo, assim, Amanda, que às vezes as pessoas procuram fazer curso de liderança depois que assumirem uma posição. Uhum. Sendo que, ao meu ver, o certo seria a pessoa, mesmo não sendo líder ainda, já fazer curso de liderança. Mas às vezes as pessoas acham, não sou líder, porque eu vou fazer esse curso de liderança? Não, acho que todo mundo deveria fazer uma formação de liderança para daí sim estar preparado para assumir uma equipe. Porque muitas vezes você pula algumas etapas. A primeira etapa da liderança é líder de si mesmo. Então, você não lidera ninguém no primeiro momento, você lidera a si mesmo. Então, esse autoconhecimento, liderança de si, é a primeira etapa da liderança. Eu acredito que nessa função de líder, eu acho que o líder precisa ter muita comunicação e muito diálogo com seus liderados, né? O que acontece muito, né, é o líder quando ele se vê como um líder, se transforma como um líder, é mesmo de subir um pouquinho o patamar nele mesmo, ele se achar que ele vai mandar, comandar, né? E não tem essa função do diálogo, da comunicação, de sentir ali o seu grupo. Né? E eu não sei se já aconteceu com você, de você dentro de alguma empresa ver que a pessoa não tinha a característica para ser esse líder e você ter que mudar isso, tirar essa pessoa dessa função, colocar outro no lugar do mesmo grupo. Isso já aconteceu? Como que foi isso? Não, eu já vi acontecendo isso, né? O que é importante é assim, uma vez que você faz uma promoção errada, não tem mais volta, né? Então, alguma situação, você tem uma pessoa que é muito boa tecnicamente e de repente você fala, eu tenho um vendedor que é muito bom, eu vou passar ele para fazer a gestão da equipe. E às vezes ele não vai ser um bom gestor. Ele era um bom vendedor, mas isso não chancela para que ele seja o líder daquela função. Às vezes você perde o bom vendedor e não ganha um bom líder. Uhum. Né? Então, já vi situações de empresa tentar voltar a pessoa, né? Tirar a pessoa do cargo de liderança, mas dificilmente dá certo. Uma vez que você já colocou a pessoa ali. Às vezes o ambiente, aquela pessoa já fica marcada por aquilo. Então, eu costumo dizer que não tem treinamento e nem capacitação que melhore uma contratação errada ou uma promoção errada. Você tem um curso que você dá sobre liderança, que é o Líder Pronto Agora, Sim. né? Tem também a Escola de Gerentes, né? Você gostaria de fazer uma propaganda, falar um pouquinho dos seus cursos, como que eles acontecem, né? Com qual frequência que acontece durante o decorrer do ano? A formação do Líder Pronto Agora ele é um curso gravado, são 8 horas de conteúdo, são 46 aulas,
onde eu abordo todos os aspectos de uma liderança em 3 vertentes, né? Líder de si, líder de equipe, líder de negócio, né? Onde a pessoa ela tem um panorama geral do que é o papel da liderança, né? Esse é um curso aberto, onde a pessoa pode comprar e assistir, tem duração de 1 ano, a pessoa pode assistir as aulas e fazer testes, se conhecer também, tem alguns testes que a gente faz dentro dessa formação. Tem um outro projeto que chama Escola de Gerentes. Esse é um projeto, no momento ainda é presencial, né? Mas ele é interessante a história desse projeto, né? Eu tinha um amigo que ele tinha esse projeto que chamava Escola de Gerentes e ele escreveu um livro que chamava Santo de Casa Também Faz Milagre, né? Vai no contrassenso do que a gente acredita ou se fala, né? Santo de casa não faz milagre. Ele queria provar que o santo de casa também faz milagre, né? Então, se a gente capacitar, a gente consegue os resultados com quem está com a gente. E esse trabalho, ele é focado para o braço direito do empresário, né? Então, a gente tem na pirâmide de gestão, você tem no topo da pirâmide o estratégico, que é o empresário ali no olhar estratégico do negócio. No meio da pirâmide, você tem a gestão tática, né? Que é traduzir o que o estratégico quer para a base da pirâmide, que é a operacional. Então, a escola de gerentes ela foca no meio, né? No nível tático, né? Onde a pessoa ela consegue se comunicar com o estratégico e consegue traduzir para o operacional. E também pega elementos do operacional e leva para a estratégia, né? Tem esse viés. Eu vi que o logo do conselheiro é difícil igual a despreparo, Sim, né? Por que o difícil é igual ao despreparo? você andou pesquisando bastante coisa, hein, Amanda? Bastante coisa. Esse é um conceito, né, que eu gosto de trabalhar bastante e levanto essa bandeira, que é a questão da maturidade, né? Então, quando a gente fala de preparo, ele está relacionado com maturidade. E a maturidade não tem relação com idade, tem relação com quanto você, de fato, está preparado para aquilo. A gente tem uma tendência, em alguns momentos, de você se colocar como vítima de alguma situação. E aí você vê ali e fala assim, olha, isso aqui é muito difícil. E você percebe que falar que é difícil não te leva para uma ação. Parece que já é um ponto final. É difícil. É um ponto final, não te leva para uma ação. Quando a gente muda esse conceito, fala, olha, pode ser um pouco mais desafiador, mas pode ser mais fácil se eu estiver mais preparado. Aí a gente fecha essa frase, né? Que o difícil é igual a despreparo. Então, se eu tiver mais preparado, vai ser mais fácil. Quando eu falo, se eu tiver mais preparado, daí sim eu me coloco numa ação, né? Onde eu posso, de fato, fazer algo a mais, né? E colocar atenção no nosso ciclo de influência, né? Onde eu posso. Às vezes, a gente tem uma situação que você não consegue coordenar nada, mas tem algo ali no meio ali que você pode fazer algo para influenciar o seu meio, né? O ser humano ele tem essa tendência mesmo a sempre se vitimizar, né? Quando vai falar de si, sempre coloca mais os lados ali negativos dele mesmo, os problemas que ele tem passado. É como se automaticamente o outro tivesse que ter, nossa, coitado, nossa, olha o que ele está passando, o que eu posso ajudar para fazer. Como que você consegue trabalhar nisso, né? Quando você vai trabalhar sobre liderança dentro de uma empresa, quando as pessoas te procuram começam a se vitimizar como pessoa, vitimizar o que está acontecendo dentro da empresa. É que eu sei que você, quando você trabalha dentro da empresa, você trabalha com tudo, você mexe com Sim. tudo, né, dentro da empresa. Como que você trabalha isso com a empresa? Essa é uma realidade, né? Estatisticamente, a gente tem em torno de 85% das pessoas que têm uma tendência a se vitimizar mais pelas coisas. A gente fala a grande maioria, né? E parece que é um conceito, quando você fala algo... É como se a pessoa colocasse isso como uma desculpa do que está acontecendo comigo e com a minha empresa. Sim, é uma desculpa verdadeira. Uhum. Que é uma desculpa, mas é verdade. Nossa, olha como é que eu tô agora, a situação que tá na minha vida, por isso que isso tá acontecendo. Ó céus, ó terra. Tem toda essa lamentação. Então, esse é um dos papéis que a gente trabalha bastante, que é o protagonismo, né? Então, realmente, de fato, você está na posição que você se colocou. Então, se você está reclamando de algo, antes
dessa situação acontecer, você tomou algumas escolhas, algumas atitudes que fizeram você chegar onde você está hoje, né? Então, essa tomada de consciência, essa retomada de consciência é um primeiro passo para que a pessoa, de fato, se ela não mudar esse modelo mental, acreditar que ela pode, que ela se colocou nessa posição e que ela sozinha tem que fazer algo para sair dessa posição, ela vai continuar reclamando. E o reclamar, a gente já sabe, né? Reclamar mais daquilo que você está tendo. Então, você vai entrando cada vez mais. E eu vejo que hoje, assim, né, Amanda, na correria do dia a dia, a gente colocou muitas atividades, né? Excesso de atividade no nosso dia a dia. Então, hoje a gente vive, né, uma síndrome do pensamento acelerado, né? De fato, você está pensando cada vez mais, muito mais coisas, e aí a gente desfoca muito fácil de alguns assuntos. E aí, somado à negatividade, então, síndrome do pensamento negativo acelerado, vai te colocando numa situação de você Uhum. ser vitimismo é uma coisa normal, né? Eu vejo que é muito difícil a gente mudar, a maneira que a pessoa pensa, né. As pessoas, elas carregam com ela uma bagagem de história, uma bagagem de vida, suas crenças, seus valores, né. No meu lado profissional, quando eu recebo uma pessoa em atendimento, que já vem com essas crenças, né, essa vitimização e chega ali com, né, compartilhando ali certo problema comigo, é difícil a gente tentar tirar a pessoa desse papel de vítima, mostrar que ela consegue sair dali para ter uma melhora, para ter uma mudança ali dentro dela. Com isso, eu tenho que fazer ela se conhecer, ter esse autoconhecimento. Você faz esse mesmo processo no seu trabalho? Você já aconteceu de você precisar ver que isso era algo mais profundo, ter que encaminhar essa pessoa para um outro tipo de profissional? Ah, sim. Eu acho que, assim, um trabalho de desenvolvimento humano, ele tem começo, mas não tem fim, né? Então, o que mais você se depara, às vezes a pessoa chegou num momento que ela fala assim, já me conheço e não quer, não está mais aberta a esse desenvolvimento, né? Mas eu vejo assim que em muitas situações você tem que contar com o apoio de outros profissionais, né? Seja um psicólogo, um psiquiatra, uma série de questões, porque às vezes está muito mais enraizado, né? Então, as crenças estão mais enraizadas. Fazer com que ela acesse essas crenças e a partir dali comece a se dar o direito da dúvida, né? Porque a gente não tem garantia. Tem garantia que vai ser diferente, mas que vai ser melhor, a gente não tem essa garantia. Eu já tive situações de trabalhar com algumas pessoas e aí tem um risco, né? Porque você tira a pessoa numa posição que ela tá e aí você vai para um crescimento ou vai vencer algumas dores, né? A dor do crescimento. Às vezes a pessoa se vê numa situação que ela, nossa, eu saí daquela zona de conforto que tava para mim tava gostoso ali e tudo, Uhum, e agora uhum. eu tô exposto. Desconforto. Desconforto. E esse desconforto, às vezes, ela perdeu o emprego, porque ela, às vezes, ela se motivou para fazer algo e ela não estava preparada. Então, eu até falo muitas vezes na empresa, né? O, o colaborador mais difícil para a gente conter é o incompetente motivado. Esse incompetente motivado, ele se motiva para fazer as coisas, mas ele ainda é incompetente com alguma atividade. Uhum. Aí ele acaba metendo os pés pelas mãos e acaba pagando um preço por isso, né? E você acha que existem mais incompetentes ou competentes? Não, eu acredito na Na competência. Eu competência? acredito na competência. Muitas pessoas, o que precisa de fato é investir um tempo para descobrir qual que é o seu propósito, saber o que que é a sua missão de vida. Eu acho que esse é uma busca, que tem que ser uma busca diária. E uma das coisas que eu acho interessante, eu passei por isso também, é você aceitar que você é bom em alguma coisa. Todo mundo tem alguma Todo coisa que é mundo bom. tem o seu dom, o seu talento, mas às vezes as pessoas acham que dom e talento tá ligado só à parte artística, musical, e acaba não aceitando. Às vezes uma pessoa, um bom ouvinte, ele tem um dom. Uhum. E explorar esse dom, né? Porque a profissão que a pessoa vai ter mais sucesso é a profissão que está alinhada a esse dom. Então, assim, se você é bom em matemática, procure uma profissão que você tenha e que a matemática faça parte do seu dia a dia, né? Aí sim você tem uma tendência a ter um resultado melhor do que a média, né? E aí você sai da mediocridade, da média, né? Uhum. Eu vi no seu trabalho que você fala de janela de Johari. O Sim, que que é essa janela? tá? A Gina Johari, ela
ela uma ferramenta de gestão também de relacionamento humano que mostra que o ser humano, as relações entre as pessoas, elas se comportam como se uma janela de 4 áreas, né? Essas 4 áreas, elas vão se abrindo e se fechando conforme o nível de confiança que você tem no meio. Então, imagine só, eu tenho uma relação de amizade com você. E um dos quadrantes da janela de Johari é como eu me percebo, ou como eu me vejo, me percebo da mesma forma como você me vê. Tem uma janela aberta, eu tenho confiança em você, eu abro essa janela. Só que tem aspectos da minha personalidade que eu não percebo e você percebe em mim. E esse aspecto aqui, a gente chama de área cega, é o ponto cego, que seja, é onde eu vou me desenvolver através do seu feedback. Quando você vai falando para mim as coisas, eu vou pegando o seu feedback e vou me desenvolvendo. Então, a gente já abordou 2 janelas, né? Uma janela aberta e essa janela cega, né? Onde eu não percebo, mas você percebe. E tem uma outra que é uma janela oculta, que são os meus medos, os meus receios, que só eu sei, você não sabe. Você não percebe, eu não deixo ninguém perceber. Eu tenho até receio, tenho insegurança, eu guardo para mim, né? Até uma área de sombra. Aqui está uma potencialidade, porque se você não reconhece que você tem essa janela, você está o tempo todo tentando esconder. Está o tempo todo tentando esconder. E essa é uma janela que funciona também na janela de Johari. E uma quarta janela que é um eu desconhecido, que nem eu, nem você, a gente conhece. Que é algo que, assim, às vezes acontece uma situação e vem algo, sai algo dentro de você, assim, um nervosismo de uma situação, tudo, mas você não percebia isso. De repente sai, né? Talvez até experiências passadas que você teve, né? Na infância, tudo, mas está guardado entre você, né? É um instinto que a gente tem. E à medida que você vai tendo mais confiança numa relação, você vai abrindo mais sua janela. Né? Você vai ficando mais aberto a receber feedback. Então, você vai tendo confiança, você vai se mostrando cada vez mais, né? Mostrando os seus defeitos. Se você tem uma relação que tem pouca confiança, aí você vai se fechando cada vez mais, você vai deixando de se conhecer. Só que está todo mundo percebendo. Isso. Eu acredito que para qualquer tipo de relacionamento, seja pessoal, seja profissional, de amizade, precisa existir essa comunicação, esse diálogo, esse feedback, Sim. né? Porque senão as coisas, eu acredito que as coisas não andam, né? Você tem essa liberdade no seu trabalho de dar esse feedback, e as pessoas recebem facilmente esse feedback quando você vai passar, ou você encontra algum tipo de obstáculo. E uma posição do conselheiro que é interessante, que as pessoas elas contratam o conselheiro para ter feedbacks sinceros e verdadeiros. Então, é uma das atividades do conselheiro, de fato, levar a verdade na essência, né? Ser autêntico com essa verdade. Sempre com muito respeito, né? Então, o feedback, eu acredito que assim, você pode tratar de qualquer assunto, você só precisa encontrar a palavra certa, né? Se você encontrar a palavra certa, você conversa sobre qualquer situação que aconteceu. Se você não encontrar a palavra certa, a outra pessoa pode achar que você está invadindo o espaço dela, tudo. Mas você tem quando você está dando um feedback, é como se você fosse pisar num solo sagrado, né? Com muito respeito à outra pessoa, e você leva uma verdade, uma percepção do que você tá vendo daquela situação. E a pessoa que tem a cultura do feedback, ela agradece quem é sincero, quem é verdadeiro. Porque hoje o que a gente mais encontra são pessoas que não têm coragem de dar um feedback verdadeiro e pessoas que não estão preparadas para receber, né? As pessoas deveriam hoje valorizar quem chega para você e dar um feedback verdadeiro, porque é como se estivesse dando um presente para você. Olha, eu gosto tanto de você que eu tô vencendo algumas etapas e tô te levando uma situação que não é fácil às vezes eu falar para você, mas eu vou te dar esse presente. Faça bom uso desse presente. E também você não precisa esperar que essa pessoa vá fazer o que você falou para ela fazer, mas dê um presente, né? Então, dali para frente já é consciência de cada um. Eu sei que você trabalha com um conceito de vida, que é o Ikigai. Sim. Eu gostaria que você explicasse o que é esse conceito de vida, né? O que significa o Ikigai. O Ikigai, ele é uma ferramenta de autoconhecimento também, né? Ele é muito desenvolvido no Japão, na ilha de Okinawa,
onde concentra o maior número de centenários do mundo, né? São pessoas que passaram de 100 anos. E ele justamente ele vem com ele vem com algumas etapas para você encontrar a sua razão de ser. O que mais se fala para você, né? Qual que é o seu propósito de vida. E ele tá... as etapas do Ikigai, você descobrir qual que é o seu propósito, a primeira etapa é fazer algo que você tem paixão, né? Aquilo que você gosta de fazer, aquela coisa que você faria. Imagine você, faça alguma coisa que se você não precisasse de dinheiro, o que você faria? Ou se todas as profissões pagassem o mesmo salário, o que você faria? Então ali já está um pouquinho do que você ama fazer, né? Do que você gosta de fazer. Somado a isso, o Ikigai traz para você assim, olha, isso aqui você gosta de fazer, legal. Então, somado a isso, o que você é bom? Você pode gostar de uma coisa, mas não ser bom. Eu posso gostar de futebol, mas não ser um bom jogador de futebol. Então, mas o que você é bom? O que você tem um dom aqui, tem um talento? Um exemplo como esse, né? Você gosta de futebol e às vezes você gosta de futebol e você escreve bem. Então, olha só, se você gosta de futebol e escreve bem, aqui já está dando um sinal de uma profissão que pode ser o seu Ikigai. Então, eu gosto de futebol e eu escrevo bem. Qual profissão que pode estar aqui? Talvez um jornalista esportivo que escreve de futebol, essas coisas, mostra ali. E a sua missão de vida, né? O que o mundo precisa? Atrelado a isso, o que o mundo precisa? Essa intersecção, ela é o seu Ikigai. E eu deixo aqui um convite para quem não conhece ainda essa ferramenta de Ikigai, procure pesquisar como que funciona. É fantástico. Se você descobrir o seu propósito de vida através do Ikigai, você vai ver que, assim, aquela frase, né, que as pessoas falam, né, faça o que você ama, que você nunca vai trabalhar na sua vida. É mais ou menos isso, né? Você sempre vai trabalhar, mas trabalhar com algo que você goste e também ali você tem uma predisposição a ter um resultado muito melhor do que você está fazendo, né? Então, esse é o conceito. Eu tenho trabalhado no meu Ikigai, o podcast, o Conselheiro, ele faz parte disso, né? Então, eu amo a parte de capacitação, faço bem, né, essa parte de liderança, formo muitos líderes e o podcast está sendo uma ferramenta também para levar esse conhecimento ao maior número de pessoas, né? Levar essa mensagem para o maior número de pessoas para que possam se desenvolver também. E foi difícil para você descobrir o seu propósito de vida, o seu sentido da vida? Então, é uma busca, né? É uma busca que, assim, às vezes você não tem a clareza ainda de qual que é o seu propósito, você tem uma percepção, daí tem que, de fato, fazer uso dessas ferramentas, né? O que eu posso respondendo, né? Que pode ir te levando mais próximo. Mas uma coisa que é interessante, assim, tudo que você faz que não está alinhado ao seu propósito, você tem uma dificuldade a mais. Parece que tem alguns desafios que a vida te coloca para fazer, não é por aqui, vai por ali, né? E quando você está mais próximo ao seu propósito, você entra no flow da vida, as coisas já acontecem com mais naturalidade, né? Então eu vejo que esse é o conceito, assim, você estar atento, né? Então, a atenção plena para o momento e você perceber, olha, aqui parece que tem mais fluidez, então você vai dando também o que as pessoas falam para você, né? Olha, eu gosto disso que você fala, eu gosto daquilo, tal. Você vai percebendo, pega emprestado essa percepção dos outros com você, né? Então, assim, justamente é a zona de conforto. Assim, para Sim, mim tá mais fácil estar ali equilibrando a parte ali da espiritualidade, eu vou focar mais nela. Da amizade, eu vou focar mais nela. Então, ter esse equilíbrio, né, eu acho muito, muito difícil, né, para a gente conseguir dar essa atenção certa para todas essas áreas, né, a gente acaba focando, né, mais no trabalho, né, porque é aquilo que chama mais atenção pra gente, que a gente tem mais necessidade, a gente precisa desse trabalho, a gente precisa ter esse dinheiro que o trabalho nos traz, né? Então a gente acaba voltando a nossa energia mais para ele, esquecendo dos outros pontos, né? Como que você conseguiu equilibrar tudo isso? O que você orienta para conseguir equilibrar? eu vejo assim, que o primeiro passo é você saber que existe, né, essa necessidade desse equilíbrio dessas 5 bolas. Essa teoria para mim é fantástica, porque como o meu trabalho é melhorar a performance, então o meu olhar
como conselheiro é mostrar a bola de borracha, né? Na verdade, chega na empresa, o empresário ele quer que eu melhore a bola de borracha para eles, né? Mas eu tenho que abordar os outros tópicos também, né? Porque não adianta a gente só olhar para a bola de borracha e não olhar para as demais. Então, o primeiro passo é saber que existe essa teoria, né? E aceitar que existe. Mas ainda você está numa posição prematura, né? Que é um você está incompetente e inconsciente. Você não sabe ainda que existe. Então, o primeiro passo é você saber que existe. Daí você já evolui um pouquinho mais. Você está numa incompetência consciente. Agora, eu já sei que eu não sei. Esse já é uma evolução. Depois você evolui um pouquinho mais, aí você já começa a ter mais atenção, né? Então, esse equilíbrio ele não acontece naturalmente. Você tem que ter uma atenção a todas elas. Porque a tendência é se desorganizar. A tendência das coisas é desequilibrar, que é o efeito da entropia. Então, quando você está buscando esse equilíbrio, é a sintropia, né? Sintropia é esse equilíbrio em todas as bolas. Até chegar um ponto que virou um hábito para você, e aí, de fato, você está vivendo esse equilíbrio das 5 bolas e sabendo, né? Então, ali você está no controle de todas elas, né? Fábio, vamos falar um pouquinho agora do seu lado mais pessoal, né? A gente focou bastante aí do profissional, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, de quem é o Fábio, né, do lado humano, sobre família, né, amizade, né, amores, como que anda esse seu lado da sua vida? Sim, sou pai, né? Tenho alguns papéis, né? Que eu exerço. Pai da Maria. Maria tem 17 anos, Miguel tem 13 anos, duas crianças fantásticas. É, eu, por algum tempo, eu percebi que essa bola família também eu estava um pouco mais distante. Hoje eu dou muita atenção, né? Para o momento com eles também, né? Estar cada vez mais próximo, estar disponível com eles. Então, esse é um viés que eu tenho bastante. Outros aspectos que eu olho também, né? Eu já falei a questão da saúde, que é um outro ponto que eu tenho dado muita atenção, né? Que é algo que me aproxima e me dá mais segurança, né? Você está com uma saúde em, em dia, né? Com as coisas, então isso é algo que me ajuda bastante. Outros aspectos, né? Com essa mudança também que eu tive, né, em busca mais da religiosidade, da espiritualidade, eu percebo que eu mudei alguns hábitos. Então, hábitos que antes para mim era comum, hoje já não são mais, não faz mais sentido para mim, né? E foi uma mudança rápida até, né, nossa, até pouco tempo atrás eu tinha um comportamento e hoje já não faz mais sentido, né? Ambientes que eu frequentava, outros lugares, hoje já não faz mais sentido. Uma das coisas que foi uma evolução que hoje eu vejo foi o consumo de álcool, né? Hoje eu já não... Eu tomava cerveja, hoje eu não tomo cerveja. Mas é uma coisa assim, que eu mudei esse hábito e parece que, assim, mudou várias coisas, né? Então, ambientes que eu frequentava, hoje eu não frequento mais, umas coisas assim. E no amor, sempre buscando a pessoa certa para estar do meu lado, que tenha os mesmos valores, que tenha um compromisso, né? Onde você tenha essa parceria, né? Parceria de alma mesmo, de vida, para atingir os objetivos comuns. Acho que isso eu encontrei, né? Você sabe muito bem disso, né? O quanto que a gente está vivendo esse momento ímpar, de como a gente até surpreende, né? O quanto uma conexão dessa acontece em tão pouco tempo e a gente consegue falar a mesma língua das coisas, né? Então, acho que são aspectos. Da amizade é um ponto ainda que eu quero melhorar. É uma bola que eu ainda não tenho o hábito de ligar para amigos, uma coisa que vários amigos me cobram. Ah, Fábio, você não liga pra gente? E eu sei da importância, mas ainda eu não estou fazendo. É uma coisa que eu quero fazer mais. Sabe, ligar para amigos, ter mais momentos, né? Criar momentos, assim, dessas amizades verdadeiras. Uhum. Eu sei que você tem um projeto em mente, né, pra falar um pouquinho sobre família, né? O que que você pensa em fazer com esse projeto? Se você já gostaria de colocá-lo em prática? Esse projeto Família é um projeto, de fato, elevar também consciência para as pessoas, né?
pai e mãe do núcleo familiar, que é o primeiro governo. A gente sempre fala de você governar, né? Às vezes o empresário ele está governando a empresa dele, ali ele tem um papel, tudo, mas o principal governo, que é o primeiro dele, é o núcleo familiar. Então, é um projeto que eu estou aí para desenvolver também, e a ideia é sempre levar hábitos saudáveis, né? Comunicando esses hábitos saudáveis, hábitos que cultivam os princípios e valores cristãos também na família, Uhum. né? Isso trazendo o viés empresarial, mas para dentro da família também. Um outro hobby que você tem, eu sei que é a leitura. Você gosta de ler Sim, bastante, né? Eu vi que tem alguns livros aí na prateleira. Tem algum que você indica, que você goste muito, que você queira falar do autor, sobre o que se trata o livro? sim, eu tenho alguns livros que fizeram muito sentido para mim na minha trajetória profissional e desenvolvimento pessoal, né? O primeiro deles foi o do Napoleão Hill, né? A Lei do Triunfo, que é o livro que trouxe para mim um olhar diferente para as coisas, né? Então, são 16 leis de sucesso do Napoleão Hill. E um outro que eu recomendo para todo mundo também é o livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? É um livro que ele está na prateleira das livrarias como autoajuda, mas na verdade é um livro fantástico ali que todo mundo deve ler e praticar esses hábitos no dia a dia, né? Então, Fábio, a gente encerra por aqui o nosso bate-papo. Gostaria muito de agradecer a sua presença no seu podcast. Sei que eu voltarei em breve para ser entrevistada, não ser uma entrevistadora, tá? Espero que vocês tenham, né, pego as dicas que o Fábio nos deu hoje, né? Que esse podcast foi muito valioso, com suas dicas, né, que você deu tanto do lado profissional quanto do lado pessoal, né? E semana que vem a gente volta, né? O Fábio volta com outro episódio do podcast. Se você quiser finalizar com alguma palavra, quiser falar alguma coisa. Manda, eu quero agradecer a sua presença aqui no podcast. De fato, é nossa primeira sessão de podcast aqui, é fantástico. E também agradecer quem está aqui nos acompanhando, ficou até esse momento aqui. E pedir para você, inscreva aqui no canal, né, do nosso podcast. Semanalmente a gente vai trazer as dicas valiosas aí de liderança e gestão humanizada. São dicas práticas para você colocar no dia a dia. Logo mais, outras pessoas estarão aqui participando com a gente. Sejam sempre bem-vindos aqui ao podcast O Conselheiro.